Bom dia, como combinado, então, estou gravando a aula sobre regência nominal, né? Eu vou dividir essa aula em dois momentos, tá? Vamos falar sobre a regência nominal aqui com o recurso do PowerPoint, e depois nós vamos falar da regência nominal utilizando o livro da disciplina, tá bom? Então, assim, não tem muito, vocês olharam o livro, né, regência nominal não tem muito, regência, né? É um conteúdo simples, basta nós lembrarmos aí que é uma relação de dependência, né? Então, para início de conversa, né, nós vamos entender que a regência, não vou utilizar a prancha, vou utilizar direto o teclado, né? A regência nominal, né, vocês podem depois pausar o vídeo, copiar, né? Dá para fazer muita coisa aí na aula gravada. A regência nominal, gente, ela é uma dos conteúdos que está dentro da estrutura da sintaxe, né? Então, ela vai estudar, né, uma relação de dependência, que eu falei ainda há pouco. Deixa eu só mudar essa cor aqui, voltar para cá. Ela estuda a relação de dependência, como eu falei, que, veja que eu vou botar aqui, ó, vou até encaixar alto, tá? Nomes. Aí você já sabe, né? Substantivos, são os nomes, e os adjetivos. Vocês vão encontrar, possivelmente, alguns livros que vão fazer essa relação e acrescentar aí os advérbios. Só que os advérbios, eles estão muito mais relacionados com o termo dessa dependência com os verbos, né? Porque o advérbio, ele intensifica um verbo, tá? Então, o que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que a regência nominal estuda essa relação de dependência entre os nomes, substantivo e adjetivo, aonde? Né? Em que momento? Se mantém, né, na frase. E aí nós vimos o que era frase, o que é oração, o que é período. Só para reforçar aqui. Frase é um enunciado. Enunciado. Frase é um enunciado, né? Contém sentido. Isso? Contém. Contém sentido. Além de ter sentido, ele vai necessariamente, não há nesse caso aqui a presença do verbo, né? Um acento, né? Caraca, não. Contém sentido. E aí eu tenho uma frase, ela não vai ser obrigatório, né, como a oração em relação ao verbo, né? Mas ela sempre será um enunciado que tem sentido, né, que passa uma comunicação. Eu tenho frases nominais, eu tenho frases verbais, né? Ela está na modalidade oral, ela está na modalidade escrita. Então, você tem aí uma frase, uma infinidade de sentidos, né? Por isso eu coloquei como um enunciado. Então, tem sentido, né? Frases nominais, temos frases verbais. Ela tem uma modalidade, né, muito mais informal e formal, que aí você tem a linguagem escrita. Nós temos uma frase que está vinculada à comunicação verbal, e aí vai, né? A oração, ela existe porque tem verbo. Então, sem verbo, não tem oração. Simples. Só tem oração se tiver verbo. E a quantidade de verbo são as quantidades de orações, tá? Quantidade
quantidade de verbo são as quantidades de orações. Agora, observe o seguinte. A locução verbal, vou botar bem aqui assim, ó, a locução verbal é conferida com um verbo. Nós já vimos. Por isso que eu estou só reforçando, tá? E aí eu tenho o período simples, porque tem um verbo. Eu tenho o período composto, porque tem mais de um verbo. E não se esqueça, de repente, dentro dessa oração eu tenho uma locução verbal, aí eu vou conferir 4 verbos. Tenho 2 verbos e uma locução verbal. Aí você vai lá, 1 verbo, 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos. Não, eu tenho 3 verbos, porque 1 é locução verbal, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que a regência nominal, ela vai fazer essa dependência, né? E ela vai fazer essa dependência dentro do período. Por isso que eu voltei para essa coisa da oração, frase e período, né? Então, frase, ele é um enunciado, né? Completo. Oração, ela só vai existir porque eu tenho verbo, né? Sem verbo não tem oração. A quantidade de verbo é a quantidade, né? É a quantidade de orações que eu tenho. Isso aqui é importante observar. A quantidade de verbo. Opa, fiz besteira ali. A quantidade de verbo é a quantidade. Vou fazer isso aqui corretamente. É a quantidade de orações. Então, a locução verbal é conferida apenas com um verbo, aí eu tenho um período simples, um verbo, período composto, né, mais de um verbo. Lembrando que, né, nem toda frase é uma oração, mas toda oração é uma frase, porque eu posso ter ali, né, frases com verbo, né? Tá? Bom, isso é uma coisa para início da nossa conversa. Então, vamos lá sobre a questão da regência. Né? Regência, a gente vai passar por livro. Eu quero que você preste atenção aqui, da regência nominal. A regência nominal, gente, já falei, né? Ela vai estudar a dependência. Né? Ela estuda a dependência, marcador aqui. Deixa eu botar o marcador. Dependência de que os nomes, né? Os nomes substantivos e adjetivos mantém, né, na frase. Beleza. Entendemos, então, que no período os termos regentes, né, lembra lá, termo regente, termo regido, temos termo regente e termo regido. Isso é importante identificar. Quem é o termo regente e quem é o termo regido. Identificou isso, identificou o restante. Tá? É simples de fazer. Bom, então o que acontece? Num período, os termos regentes são subordinantes e os termos regidos, eles são os subordinados. Então, vamos anotar isso. Um período, e aí eu não estou dizendo qual período, se é período simples ou período composto, tá? Estou dizendo num período. Qual período? Num período. Pode ser o composto ou pode ser o simples. Os termos regentes são subordinados, para destacado aqui, eles são subordinados, tira o destaque, bom, eles são subordinados, e, ai, caramba, computador, e como nós estamos tudo online, vai sair todos os erros. Bom. E os regidos, depois eu tiro assim. E os regidos, né,
são os subordinados. Subordinantes, subordinantes, preste atenção, subordinantes e os regidos subordinados, pronto, tá? Então, os regentes são os subordinantes e os regidos são subordinados, é quem manda e quem obedece, tá? Então, por exemplo, eu tenho a seguinte, vamos pensar aqui, ó, continua com esse negócio, hein? Começou com um, já era, né? Deixa eu botar bem para cá. Estamos acostumados a agressões. Estamos acostumados a agressões, né? Olha só. Quem é o subordinante e quem é o subordinado aí? Existe uma situação aí que não foi falada, que é a questão da preposição, tá? Então, a gente tem aqui uma preposição. A gente vai sempre lidar com essa preposição. Então, nós temos que ter muito cuidado com a preposição. Esse azinho aqui, né, ele é a nossa preposição, tá? Então, a gente tem que observar, deixa eu montar um destaque para ele e um destaque para a forma em vermelho. Pronto. Esse aqui vai ser o nosso termo, né, que vai ligar um ao outro, tá? Então, observa aqui, estamos acostumados a agressões. Acostumados, né, é o meu subordinante, então ele é o meu termo regente, ele vem sempre à frente aqui. E o subordinado é o regido. Estamos acostumados a quê? A agressões. Então, nós temos que observar que o termo regido ele vai ligar ao regente por meio de quê? De preposição, tá? Então, aqui embaixo, eu tenho aqui o meu termo subordinante, e aqui eu tenho o meu subordinado. Um obedece, e aqui ele manda. Subordinado. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Essa hora a canetinha faz falta, né? Meu subordinante e o meu subordinado. Então, vamos marcar aqui para você entender. Quem é o meu subordinante? Estou contigo. Esse aqui é o meu subordinante. Vou marcar o meu subordinante em azul, tá? O meu subordinante será azul. E o meu subordinado será verde. Tá bom? Será o verde. Marcar com as cores, que aí você vai relacionar as cores. Tá? E aqui é a minha preposição, que estará em vermelho. Tá bom? Então, estamos acostumados a quê? A agressões. Então, você sabe aí que existe uma preposição, né? O verbo, né, acostumado, ele vai pedir uma preposição, esse é o termo regente, né? E aí, o termo regente, ele vai sempre fazer isso, sempre estará nessa situação. Então, mais uma vez, vamos lá, repetido esse aqui. Termo regente, preposição e o termo regido. Então, o que a gente pode dizer? Né? Que a regência nominal, né? Ela vai tratar de quê? Ela trata da relação entre alguns nomes, né? E o quê? E a preposição. Só que essa preposição, ela introduz um sentido. Toda preposição tem um sentido, gente. Toda preposição tem um sentido. Se você for pegar lá no seu livro,
né, e observar, vai estar lá, nome, preposição, né, nome, preposição, sentido da preposição, né? Então, toda preposição, ela vai, né, introduzir, né, um sentido. Então, ela vai pegar, vai trazer, né, para o período um sentido. Então, é a relação nominal, né? Trata da relação entre alguns nomes, a regência nominal trata da relação entre alguns nomes, e a preposição, né, que introduz, vamos colocar assim, o seu complemento, que é o termo regido. Bom, uma outra coisa que nós temos que observar, vários nomes, uma outra dica, vários nomes, né, aí os nomes são o quê? Adjetivos e substantivos, né? Vários nomes admitem, observa bem, mais de uma regência. Mais de uma regência. Caraca, nada pode ficar pior, né? E assim, como ocorre, né? Assim como ocorre com certos verbos, porque nós vamos estudar também regência verbal, com certos verbos, tá? E o sentido da frase, que aí, deixa eu botar aqui outro ponto. O sentido da frase, gente, como é que eu posso dizer que o sentido da frase, ele pode ser alterado, né? O sentido da frase pode ser alterado. Vou dar exemplo sobre isso aqui. Alterado, não se estressa não. Com a simples, olha só, uma simples mudança, né, da preposição. Não tenta copiar nada, não. É só atenção. A preposição que acompanha, né, o termo regente. Interessante, né? O sentido da frase, olha só, como a língua portuguesa é linda, né? O sentido da frase pode ser alterado com a simples mudança da preposição que acompanha o termo regente. Então, o termo regente sempre está acompanhado de uma preposição, né? Então, nas gramáticas, na internet, você vai procurar lá a lista dos nomes que acompanham as preposições mais frequentes. Aí você vai ver lá que eu tenho, por exemplo, antipatia a, antipatia contra, antipatia por, né? Olha só, eu posso usar 3 preposições, né, para o nome antipatia. Compaixão, eu posso ter compaixão de, compaixão para, com, compaixão por, né? Contente com, contente de, contente em. Né? Respeito a, respeito com, respeito de, respeito por. Observa só 4 preposições, a, com, de e por. Né? Então, eu tenho que observar, né, a palavra devoção, devoção a, devoção para com, né, devoção por. Então, eu tenho que observar esses nomes e a relação que ele tem com a preposição, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Tem deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ah, tá. Aqui eu coloquei a preposição sem sentido. Alguns nomes e as preposições mais comumente eles exigem adepto a, olha aqui, ansioso para, por, de, né? Feliz de, feliz por, feliz em, feliz com. Eu tenho que observar qual é a preposição que acompanha. Eu não terei, por exemplo, ansioso com, está entendendo? Eu teria ansioso para, por e de. Então, alheio para, alheio a. Quem está alheio a alguma coisa, não para alguma coisa, né? Então, tem uma coisa aí que é a gramática ela é muito lógica nesse sentido. Né? Eu peguei um trechinho aqui de uma reportagem do Estado de São Paulo, que diz assim, ó, não tenho, vou pegar aqui, não tenho, de ter copiado e colado numa xerox não, tem. Fotografia, né? Foto no celular. Não tenho dúvida de que a reportagem, uma manchetezinha pequenininha, esteja à procura
Mas vai dar exatamente o que eu preciso, da verdade. Isso hoje de manhã. Da verdade, mas preciso, é preciso ressalvar de que a história não pode ser escrita com base exclusivamente vou falar com base exclusivamente em documentos da polícia, da política, não, da polícia política. Isso foi uma frase dita, né, em relação àquele caso dos militares. Eu peguei ontem isso aqui. Vamos lá. E que é interessante. Vamos lá. Das duas ocorrências de que, você tem aqui, ó, de que, né? E você tem aqui a ocorrência de que. Vamos observar. Vamos observar essas duas ocorrências aqui no pedaço, no trecho, no excerto que eu peguei. Se ela está correta e a outra, se tem alguma incorreta, né? Então, vamos justificar e entender e corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Não tenho dúvida de que a reportagem esteja à procura da verdade, né? Então, a primeira ocorrência aí, o substantivo dúvida, se você pegar na internet, ou pegar a listagem que você tem, né, eu tenho a palavra dúvida aqui, né? E a outra aqui, eu tenho a palavra ressalva, né? Termo regente, termo regido, termo regente, preposição, termo regido. Regente, preposição, regido. Regente, preposição, regido, tá? Dizemos agora assim. Então, tem a palavra dúvida, né? A palavra dúvida, né? Ela tem, vou botar bem aqui, ó. Deixa eu botar bem aqui embaixo. Dúvida. Ela vai admitir a preposição, né? De, em, sobre. A palavra dúvida admite essas preposições aí. De, em e sobre. Tá? De, em e sobre. A palavra ressalva, não é isso? A palavra ressalva é um verbo. Observa lá. Dúvida não é. Mas a palavra ressalva é verbo. Então, ressalva, observa aqui, ó. Tem que ressalvar. Tanto é que tá ali. É verbo. Vamos matando logo a charada. É verbo. Aqui nós já sabemos que dúvida é o quê? É um nome. Né? Dúvida é um nome. Se dúvida é nome, então ela vai pedir uma preposição para termo regente e termo regido. Ressalva é verbo. Então, quem é que está errado aqui? Né? Vamos ver. Bom, vou repetir de novo. Não tenho dúvida de que a reportagem esteja à procura da verdade, mas é preciso ressalvar de que a história não pode ser escrita com base exclusivamente em documentos da política. O que eu tenho que fazer quando eu pego um texto desse? Eu tenho que analisar, interpretar aquilo que a gente estava falando na prova. Eu tenho que interpretar, né? Então, vou interpretar. Se a minha questão é de regência, eu já sei, e é regência nominal, então eu tenho que procurar um nome, ou seja, um substantivo ou um adjetivo. Né? E a relação dele com preposição. Achei preposição. Perfeito. Está relacionado a um nome? Dúvida? Dúvida é nome? É um substantivo. Beleza. Ressalvar. Preciso ressalvar. É verbo, então já não é. Né? O texto poderia muito bem estar marcado já. E marcado aí para você. Então, vamos ver. Então, nas duas ocorrências, eu poderia botar assim, ó.
colocar esse comando aqui, ó. As duas ocorrências de DQ, assim, ó, no trecho, no cito, né? Acima, uma está correta e a outra não. Aí eu peço para você analisar. Poderia pedir para você analisar. Eu quero que você analise isso aqui. Então, vamos lá, justificativa correta. Correta. Vou pegar logo a correta aqui. Nós já matamos aqui, ó. Dúvida, né? Matamos aqui. Dúvida é um nome, e aí eu sei que dúvida precisa de preposição de, em e sobre. Dúvida de. Perfeito. Aí está aqui a preposição de. Dúvida de. Eu tenho aqui. Então, a palavra, a primeira, né, ocorrência está correta. Correta, né? A primeira ocorrência. Mas basta eu dizer isso? Não, a primeira ocorrência está correta, né? Pois, ou porque o substantivo dúvida exige a preposição, né, de. Perfeito. Aí, ótimo, perfeito, Nico. Ninguém é perfeito. Deixa eu aumentar aqui essa fonte, senão daqui a pouco vocês estão sem condições de ler o que eu estou fazendo. Oh, beleza. Entendi. Vamos à segunda, né? E aí vamos corrigir a segunda, né? Dizendo por que ela está errada, né? O que seria correto aí? Ressalvar de que. Lembra lá? O correto seria o quê? É preciso ressalvar que a história, eu teria que tirar o de, né? Por que eu teria que tirar o de, gente? Nesse caso aí, a preposição de, ela não faz sentido nenhum. Sabe por quê? Porque o verbo ali é transitivo direto. E quem ressalva alguma coisa. Ressalva que a história não pode ser escrita com base exclusivamente em documentos da polícia política. Né? Então, essa presença da preposição de, ela está errada. Então, vamos lá. Incorreta, né? Incorreta. Incorreta. Vamos lá. Vamos dizer por quê, né? A incorreta. A segunda ocorrência, eu vou abreviar aqui, porque senão vai ficar muito grande isso. 1, 2, 3, deixa aqui. Opa, volta. É preciso ressalvar que a história, aqui novamente, 3 pontinhos, fecha a colchete, né? Por quê, gente? Fecha aqui abaixo, porque não é minha fala, né? Deixa eu botar um baixo aqui, isso aqui não é minha fala, é citação. O que acontece aqui? Nesse caso, né? Nesse caso, vamos explicar, né? Nesse caso, a preposição de, vou botar bem maiúsculo aqui, destacado em vermelho, tá? A preposição de, volta para o preto, a preposição de não faz sentido. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o verbo, né, ressalvar, vamos marcar o verbo aqui, ressalvar, vamos botar em negrito, né, tiro o negrito para eu continuar meu texto. Ressalvar é transitivo, ele é transitivo direto, tá? Ele é transitivo direto, ok? Então, imagina lá, estávamos ansiosos, deixa eu botar um nome aqui.
Depois vocês vão pegar a tabela de vocês. No livro de vocês tem uma tabela de regência. Vamos pensar aqui, ó. Estávamos ansiosos. Vou botar ansiosos. O primeiro encontro. E aí, a palavra ansioso, ela me dá ansioso a e ansioso para. Né? Ansioso a, ansioso para. Vamos dizer que seja isso aqui, ansioso a e ansioso para. Estava ansioso para aí seria a contração, né? Ao primeiro encontro. O que você vai fazer? Você vai buscar na sua listinha o termo ansioso. Aí você vai lá na listinha e vai ver que o termo ansioso, ele vai pedir preposição para ou por. Atei. Então, para. Eu vou olhar na minha lista. Não tem problema nenhum com pegar e consultar a lista. Tem que consultar a lista. Senão não vai aprender. O médico. O médico considerou apto, né? Apto. É bom botar mais uma vez aqui. Apto o trabalho. O trabalho. Vamos lá. E aí eu vou colocar aqui, apto com e apto ou apto para. Apto com ou apto para. Aí eu vou lá na lista, eu vou pegar, né, o substantivo apto e vou verificar qual é a preposição que apto exige. Apto exige a preposição a e a preposição para. Então, é para. Está entendendo? Então, eu tenho que olhar a lista, eu tenho que ter essa lista direto para consultar. Até eu decorar, entender, interpretar, porque eu tenho que interpretar. Quem está apto a alguma coisa, para alguma coisa. Né? Então, está apto para o trabalho, não está apto a trabalho. Está entendendo? Então, tem uma situação de lógica, de sentido. Você precisa observar nas orações e analisar a preposição, né? E como ela está empregada e qual o sentido que ela precisa. Então, a gente procura sempre considerar se o uso da preposição soa estranha ou não, né? Este filme é impróprio para menores de 12 anos. Está certo isso? Impróprio para? Tá. Mamãe é devota a Santo Antônio. Tá certo? Tá. A verdade é melhor do que a mentira. Tá certo? Tá. Seu gosto da vida no campo vem desde criança. Opa, peraí. Seu gosto da vida? Né? Não sou estranho isso? Sou estranho. Seu gosto pela vida no campo vem desde criança. É diferente, né? A lei de assistência por pessoas humildes. Epa, peraí. A lei de assistência por pessoas humildes soa muito estranho ao teu ouvido. Você não escuta isso. Então, a lei de assistência a pessoas humildes. Diferente. O funcionário não tinha acesso do arquivo. Opa, do arquivo? Não, quem tem acesso ao arquivo. Então, né, o do está errado. Né? Ela está muito frustrada pela derrota. Né? Ela está muito frustrada pela derrota? Não, ela não está frustrada pela derrota, ela está frustrada com a derrota. Né? Então, essa situação, vocês têm que ficar muito atento com o sentido que o termo vem dando. Por isso que eu coloquei aqui, ó, cadê? Onde está você? Aqui. Né? Essa colinha aqui. Só que isso aqui é muito maior. Muito, muito maior. Eu posso até fazer depois uma digitalização, né, de vários termos, mas você consegue isso aí também na internet, né, essa relação de preposição e seus sentidos. No livro tem também sobre isso aí, tá bom?
Essa seria o meu aprofundamento. Vamos ao livro agora. Vamos ao livro. Cadê o livrinho? Cadê vocês primeiro? Primeiro tem que vocês para essa apresentação e vamos ao livro. O que o livro traz, né, de exercício? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Cadê o livro? Uma guia. Eu não abri o livro. Não abri o livro. Deixa eu me organizar. Aqui, tanta coisa. Vamos ao livro. Né? Eu vou marcar aqui. Não. Desmarca. Vamos ao livro. Nosso livro, vou lá para o livro. Nosso livro diz assim, ó. Aqui seriam todas essas aulas para nós trabalharmos, né? Então, vamos lá. Regência nominal. Releio o trecho do romance Frankenstein e respondo as questões. Meu entusiasmo era reprimido pela minha ansiedade e eu parecia mais alguém condenado à escravidão do que um artista ocupado com a sua obra favorita. Todas as noites eu tinha uma febre baixa e tornava-me extremamente nervoso. Uma folha que caísse de uma árvore me assustava e eu evitava as pessoas como se fosse culpado de um crime. Somente a energia de meu propósito me sustentava e eu acreditava que, assim que minha criação estivesse completa, exercício físico e divertimentos iriam afastar qualquer doença que eu tivesse adquirido, né? E aí ele pede para dizer assim, qual é a classe gramatical das palavras em destaque no texto, né? Ocupado, né? E culpado vão ser aqui substantivo? É adjetivo? O que você vai dizer? Porque, observa lá, nós estamos falando de regência nominal, né? Mais uma vez, regência nominal. A regência nominal, vou marcar aqui, vamos lá, né? A regência nominal, ela vai tratar de nome. Portanto, nós estamos falando de substantivos e adjetivos. A gramática ela é muito, muito, muito bonita, a nossa gramática. Né? Ela vai... mas ela é cheia de regra, Misa. Não gosto. Mas se você não souber, você vai falar errado, como aquela matéria que eu acabei de pegar e mostrar a vocês. Aí é que fica feio, né? Então, lá, vamos ver. Substantivo ou adjetivo, já falei sobre isso. Culpado, ocupado e culpado. Ocupado e culpado é substantivo? É adjetivo? Aí você vai colocar aqui. Energia é substantivo? É adjetivo? Você vai responder aqui. Note que sozinha essas palavras não possuem sentido completo. Que expressões completam cada uma delas? É claro, né? Vamos lá, termo regente e termo regido. Esses nomes, o substantivo, o adjetivo, e aí eu lembro que eu falei para vocês, muitas das vezes aparece o advérbio, quando ele está com o artigo na frente, ele passa a ser um substantivo, então tem que ter cuidado, né? Então, eles exigem um outro termo que vai completar esse sentido, que aí é o termo regente, a preposição e o termo regido, quem manda e obedece, né? Então, observa lá, ocupado com, culpado de e energia de, né? Eu tenho que pegar a lista das preposições, né? A lista dos termos da regência nominal. Então, o que eu vou verificar? Ocupado com a sua obra favorita, culpado de um crime, energia de meu propósito. Elas vão completar o sentido dessas palavras, né? Então, é isso que o texto, o exercício aqui está pedindo. Ocupado com sua obra, né, favorita. Isso? Deixa eu marcar aqui a minha lista com letra vermelha. Culpado de um crime e energia de meu propósito.
né? Energia de meu propósito. Beleza. Então, ele está pedindo para que você observe qual é o sentido que essas expressões estão, né, completam. Nós temos que observar o que mesmo, Emisa? Nós temos que observar a preposição. Beleza. Olha aqui a preposição. Aí eu vou lá na minha lista e vou procurar culpado, energia e culpado. Ocupado, culpado, energia. Deixa eu ver se no livro de vocês tem isso. Tem essa lista aí. Culpado não tem. Então, teria que buscar na internet, né? Então, vocês têm que buscar na internet ou no livrinho anterior, né? Uma listagem. Eu vou fazer essa listagem para vocês não ficarem tão perdidos assim de buscar isso aí. Me comprometo nessa coisa de digitalizar uma lista para vocês. Então, eu vou pegar e verificar. Culpado de, culpado, ocupado com e energia de. Né? Elas completam, né? E aí ele pergunta aqui, que palavras introduz cada um desses complementos? Qual é a classe gramatical dessas palavras? Pô, bobeira, né? Pergunta tola. Se eu sei que é o termo regente, preposição e o termo regido, é claro que com, de e de vai ser o quê? Preposição, né? São classificados como preposição. Misa, tu tá batendo nessa tecla há bastante tempo. Então, eu tenho aqui, ó, o termo, né, regente, mais preposição, mais o regido. Claro, eu tenho um regente, preposição e um regido. Se essa terceira pergunta aqui é uma pergunta que vai me pedir qual é que palavra introduz cada um desses termos, é a minha preposição. Não tem outra classe gramatical aqui, não vai ser outra classe. Vamos ver o que diz aqui, ó. Alguns nomes, substantivos, adjetivos ou advérbio. Observa aqui, ó. Nós estamos falando de um advérbio. Cuidado quando nós estamos falando do advérbio, tá? Muito cuidado. Entendi, é porque eu não estou na seta. Cuidado quando nós estamos falando dos advérbios. Tira isso aqui. Tem seta. Bota seta. Cuidado aqui, porque para ele ser advérbio, nesse sentido, tem que ter um artigo na frente, tá? Exige a presença de um termo que completa seu sentido. A relação entre o termo e os complementos é chamada regência nominal, ou seja, aprendemos. Ela que determina a presença ou a ausência de preposição e qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido que ela se expressa. Observa mais uma vez o que eu falei aqui, ó. Sentido. Qual é o sentido? O nome que exige a presença de um complemento é chamado de termo regente, quem manda. Já o complemento recebe o nome de termo regido, quem obedece. Eu tinha certeza da vitória. Olha o termo regente e o termo regido. Certeza, né? Ele vai pedir certeza da vitória. Olha a vitória aqui, ele tem antecipado uma preposição. Termo regente, quem está mandando, termo regido, quem obedece. Eu tenho aqui nomes, por isso é regência nominal, tá? Se eu tivesse verbo, aí seria diferente. Aí seria uma regência verbal. Vamos lá. Como você viu, alguns substantivos, adjetivos e advérbios necessitam de complemento. Nesse caso, os elementos responsáveis por fazer a ligação entre o nome, termo regente e o complemento, termo regido, são as preposições. Já venho falando sobre isso. E aqui conhece algumas delas. Gente, isso aqui é mínimo. Mínimo. A lista é bem grandona. As preposições e os seus sentidos. Preposição, ela carrega sentido. Com a preposição, atribui significado às relações que estabelece, o sentido de uma frase pode mudar conforme a preposição usada. Compare as seguintes. A casa foi construída com madeira, a casa foi construída sem madeira. Claro que tem um sentido aqui, a da preposição com e da preposição sem. Entretanto, em muitos casos, o sentido se mantém
mesmo com a alteração da preposição. A decisão foi benéfica para todos. A decisão foi benéfica a todos. Por quê, Lisa? Né, a esse caso? Porque o termo benéfica, né, ele vai admitir, né, a preposição a e a preposição para. Quer ver? Olha aqui, ó. Cadê? Tem aqui benéfico? Ó, tem aqui, benéfico. O termo benéfico admite a preposição a e a preposição para. Entendeu? Se eu colocar um ou outro, vai estar correto. É isso, Misa? É isso mesmo. Vai estar correto. Então, eu tenho a preposição a e a preposição para. Construída, tem aqui? Construída, construída. Concorda? Construída não tem, né? E aí vem um exercício para você fazê-lo de acordo com as preposições, né? Observe que aqui nesse comando ele não traz aqui no finalzinho qual é o tipo de preposição. Então são sugestões. Você vai verificar próximo, né? E aí você vai colocar a preposição aqui. Tem próximo aqui? Tem, ó, próximo a, o próximo de. Aí você vai colocar aqui. Próximo a Campo do Jordão está a Pedra do Baú, próximo de Campo do Jordão está a Pedra do Baú, né? Cuidadoso, vou identificar. Digna, vou identificar. Hábil, vou identificar. Essencial, vou identificar. Responsável, vou identificar. E aí eu coloco aqui, né, o termo da preposição que precisa ser estabelecido aí. Deu para entender isso, gente? Tá? Vamos lá. E nós temos o outro exercício, né? É um outro texto, né? O termo de regência é bem pequenininho, aí você trabalha aqui o texto, qual é o nome, que nome terá a nova versão da internet, como ela funciona, né? Qual é a finalidade do texto da quarta capa de um livro, releia os seguintes trechos retirados do texto. Eu gosto muito desse tipo de exemplo. Capaz de transformar a humanidade, a experiência humana na Terra, né? E aqui, gente, vocês precisam relembrar como é que ocorrem algumas contrações da preposição na, que é em mais a, né? Você precisa lembrar que é a palavra só no segundo trecho, né? Ali é um advérbio, portanto, liga-se ao sentido do adjetivo movido e não ao seu complemento, tá? Já estou dando uma dica em relação a essa questão aqui, né? Em cada trecho há, vou subir um pouquinho, em cada trecho há um nome, né? Termo regente e um complemento, termo regido. Circule os termos regentes e sublinhe os termos regidos. Aí é simples, né? Eu vou facilitar a vida de vocês aqui, ó. Vou só marcar aqui. Aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque o exercício que eu vou liberar na plataforma, vocês vão fazer sozinho, né? E o que eu mandar para vocês de exercício sobre regência nominal, vocês vão fazer também sozinho. Eu não vou ficar dando essa moleza, não. Bom, já marquei, né, o termo regente. Aí você vai sublinhar o termo regido, tá? Bom, que preposição foram usadas para fazer a ligação entre esses termos? Aí vocês vão verificar aí sobre as preposições, tá bom? Não esqueçam da observação que eu fiz em relação a essa criaturinha aqui, tá? Essa criaturinha aqui, ela é muito perigosa, tá? Extremamente perigosa. Por quê? Vou repetir.
A palavra só, nesse trecho aí, ela é um advérbio. Ela tá ligada ao adjetivo movido e não ao seu complemento. Movido só com a força do pensamento. Observa que ela está fazendo referência a movido. Ela não está fazendo relação, não. Porque você tem uma outra preposição aí. Tá bom? Bom, e aí eu pedi para que vocês fizessem na aula passada o exercício da leitura 2, que é o início dessa conversa aqui, do Planeta Impossível, né? Eu vou deixar que vocês façam o exercício da aula, eu vou gravar a correção desse exercício, foi da página 22 até a página 31. Na aula que eu estava... Opa, pode tirar tudo isso. Para quem não sabe, né, na aula passada, vocês ficaram até a página 31. Então, eu vou pegar e vou fazer um outro vídeo fazendo a correção de todos os exercícios, né? Tem exercício na plataforma sobre regência nominal e tem um exercício que eu vou postar, né, para você também fazer sobre regência nominal no seu caderno, numa folhinha, tá bom? Olha a plataforma, que tem bastante coisa lá, ok? Fechamos aqui, vou interromper esse compartilhamento. Aquele material em PowerPoint eu também vou colocar na plataforma e vou colocar no Proesc, ok? Qualquer dúvida, pergunte. Não fique com a dúvida guardada, porque isso aí vai aumentar, tá bom? Beijo, beijo. Até mais.